Então, muito bom dia a todos para mais um encontro do livro Exercícios para o Autodesenvolvimento, a trilha de 6 passos. Já passamos da metade do livro, olha, já passamos da metade, estamos caminhando para a reta final do livro. E hoje a Cíntia que vai fazer a leitura, que está escrito Lorena, mas é a Cíntia. E eu vou fazer um verso e logo após a gente começa a leitura. A leitura hoje na página 75, correto? Só pelas necessidades é que somos limitados ou limitáveis. Precisamos estabelecer como não existente, como absolutamente inexistente para nós, uma necessidade inferior. E tudo aquilo ao qual não queremos permitir influência alguma sobre nós, com isto eliminamos qualquer comunhão com ela. Novalis. Muito bem, Cíntia. Vamos lá. Pode colocar esse verso no grupo depois? Posso, coloco sim. Tá. Então, o lugar da trilha de 6 passos, no caminho da escolarização. Rudolf Steiner apresentou, no decorrer dos anos, os exercícios da trilha de 6 passos de diferentes formas. Ele falava de 6 características ou virtudes que devem formar o fundamento para toda a escolarização espiritual orientada. Através da execução dos exercícios, adquire-se aos poucos o chão sobre os pés. Chão onde se pode pisar para seguir nos próximos trabalhos do desenvolvimento interior. Por isso, eles podem ser chamados, com propriedade, de exercícios básicos. O fato dos exercícios básicos terem valor na vida diária, mesmo que não se siga o caminho da escolarização, falam por si. Exercícios colaterais. É interessante que Rudolf Steiner não somente descreve os exercícios básicos como preparação para o caminho da escolarização, mas também como medida de suporte e acompanhamento durante o caminho. Nesse âmbito, encaixa a palavra colateral, Nebenübungen, acho que é assim, exercícios paralelos ou complementares, com a qual ele indicou algumas vezes o grupo de exercícios. Os exercícios colaterais têm seu lugar ao lado dos exercícios suprassensíveis. As meditações que levam à percepção das realidades suprassensíveis. Por que isso é assim? O caminho de escolarização nunca acontece sem problemas ou perigos. Sobre isso, Rudolf Steiner referia-se quando escreveu que o essencial não consiste em uma verdade, mas na combinação ou unissonância de todas as verdades. Quem quiser exercitar deve considerar isso com seriedade. Um exercício pode ser bem compreendido e bem executado, mas mesmo assim pode funcionar de maneira errônea quando não complementado por outro exercício, que suprime ou revoga a unilateralidade do primeiro e traz a harmonia para dentro da alma. Os exercícios principais, as meditações,
tem como objetivo tornar a alma independente do corpo, para que através da alma se possa entrar em conexão com o mundo suprassensível, exterior. Há, então, a partir disso, uma ação escarnatória. Isso traz problemas consigo. O perigo é que, sem perceber, fiquemos alienados no dia a dia e que emerjam da nossa alma características que nos separem de outras pessoas, como vaidade, ambição, egoísmo, falsidade e mentira. Essas inquietações anímicas negativas podem emergir do mais profundo da alma, quando não se está inteiramente presente. As meditações visam a uma consciência livre do corpo. Escarna-se sem perder a consciência, desprendendo-se do corpo. Os exercícios paralelos põem em ação movimentos encarnatórios complementares e restabelecem com isso um equilíbrio saudável. Quando se realizam esses exercícios, a alma deve, de modo contínuo, estar totalmente presente na situação terrena. O controle do pensar, o primeiro exercício, se direciona aos objetos terrenos. O seguinte, o controle da vontade, tem relação com ações físicas. A equanimidade na vida dos sentimentos, a positividade e a imparcialidade são todas colocadas à prova em situações da vida diária. Esses exercícios têm uma ação tão profunda que, quando realizados por um bom tempo, até mesmo o inconsciente é influenciado. Não somente a alma é transformada pelas atividades exercitadas, mas também uma camada mais profunda. O território das vitais ou corpo etérico, conforme é mencionado em termos antroposóficos. Esse é o território onde nossas memórias submergem quando as esquecemos e onde ocorre a formação de nossos hábitos. Estes encontram-se em todos os territórios. Na esfera das ações físicas, como o hábito de dirigir do lado direito da rua, estrada. E também na maneira como reagimos aos acontecimentos. Se os hábitos na alma são permanentes, falamos em caráter. Vamos dar uma paradinha só. Vamos ver. Como tem alguma questão até aqui, que aí ele já começa a falar um pouco da frente dos exercícios, né? E aí já vai entrar no outro lugar também. Então, como foi essa leitura agora? Muito interessante, eu achei aqui quando ele fala que os exercícios têm uma ação profunda, né? Eu acho que sempre retorna para aquele lugar de você estar presente, e aí, quando você está lá no dia a dia, nos atentos, vem as situações de encontro, e aí você vai reagir da forma de sempre. De repente, alguma coisa te diz assim, você é assim mesmo? Como se fosse um sinal, né? Eu acho que isso daí tem a ver com essa parte que ele fala que as memórias submergem na gente, né? Quando que eles vão para o corpo etérico, né? Acho que isso tem a ver com os hábitos, né? Sim. Acabou de falar aqui. Sim. Que acabam dirigindo, né? Assim, como ele deu o exemplo de dirigir do lado direito. Você pode estar numa maior distração, quem dirige o carro, né? Mas
imediatamente quando você dobra uma rua, é meio que já subentendido, né? Eu vou por esse lado aqui, né? É que Então, é uma coisa que já está está no já está inconsciente. incorporada, né? Já está no Incorporada no inconsciente. corpo. Os hábitos, quando eles se formam, eles vão para o inconsciente. É como se o cérebro não gastasse mais tempo com aquele hábito, né? Então, vocês imaginem quem dirigiu e quando vocês começaram a aprender a dirigir. Então, o Tico e o Teco não estavam, como a gente brinca, não estavam juntos, né? A gente não sabia passar a marcha ou quando que o carro pedia a segunda, ou pedia, entre aspas, a segunda, a terceira, quando a gente tinha, né, essa que mudar de marcha. Quando tinha que combinar a embreagem com a aceleração e a troca de marcha, tudo era uma coisa assim, um bicho de sete cabeças, né? Então exigia de nós uma atenção plena para atividades ali que a gente estava aprendendo e que a gente não sabia. Exigia uma atenção mesmo. À medida em que tem um treino, vai treinando, vai fazendo, e como o corpo reagia a esses treinamentos, né? Então, ficava suada, tensa. Olha, tudo isso, se a gente observar, é um desgaste muito grande para o físico, né? Para o mental, é um desgaste muito grande, todos esses movimentos desse aprendizado. Quando você começa a dirigir, isso vai pouco a pouco automatizando, né? E aí a gente já percebe que o organismo, a gente já não fica tão tenso, que a gente vai dirigindo já aqui em São Paulo, como diz, eu tenho a minha filha, não, mãe, eu não vou pegar a marginal. Agora ela já pega a marginal tranquilamente. Então, antes ela só pegava, ela saía para dirigir 10, 11 horas da noite, quando não tinha trânsito, até começar a pegar essa segurança. Agora já internalizou esses né, passos e ela faz tranquilo, ou cada um de nós fez tranquilo, ou seja, ele já se tornou um hábito e entrou para o automático e o físico não tem mais tanto desgaste quanto tinha antes. Isso nessas partes, só que a gente pode falar de outros tipos de hábitos, né? Que a gente tem que são nocivos para a saúde, são hábitos que a gente olha e que quando ele diz assim os hábitos que permanecem, nós vamos falando de caráter. Então, qual é aquilo que vai se transformando em caráter, né? O que vai se transformando? Se a gente olhar essa repetição aqui, já não faz mais nem uma pessoa que, por exemplo, é comum roubar. Então, pode ser que a primeira vez não tenha, a segunda, a terceira, depois aquilo se estrutura, ele não está nem aí mais. É tão comum. Então, se torna um caráter bom ou mau. Aí a gente vai entrando em muitas outras implicações com isso. Emília. O que me chamou muita atenção aqui, Márcia, foi esse assim, ó. O essencial não consiste em uma verdade, mas na combinação ou unissonância de todas as verdades. E aí, esse exemplo que é dado aqui de uma pessoa que começa a meditar, que é um processo excarnatório, mas que ela pode acabar ficando meio fora da vida do dia a dia. E como que é importante a gente combinar as duas coisas. Achei muito interessante isso. Sim, é interessante, porque o objetivo desses exercícios é você viver na plenitude, como diz, do dia, da vida diária, né? Nesse sentido. Não é sair do mundo que nós vivemos.
O Ronaldo, acho que contou uma história do Cristo, quando ele vai para os essênios, e aí ele encontra todos os essênios no estado meditativo e tal, e quando ele olha do lado de fora, né, estão os dois seres ali na porta, e esses seres, eu vou usar a palavra, mas não foi essa, tá? Atazanava a população. Então, ele fala assim, eles se retiravam, né, para essa meditação, mas todos esses aspectos, né, difíceis à população que ficava. Então, o que ele propõe aqui é que cada um faça esses exercícios no seu dia a dia, né? Que é assim, na vida diária que eu tenho que olhar o pensamento, o sentimento e a minha ação, a minha vontade. Se eu me proponho a fazer uma meditação, eu não faço. Se eu me proponho a fazer alguma coisa, eu não faço. Eu enfraqueço a minha vontade. Então, no diário, se eu não faço, aconteceu algo na minha frente, e eu não exercito a positividade, né? Então, isso vai passando e eu não vou transformando, porque ele diz, esse é o objetivo, esses exercícios, eles são considerados o centro do caminho antroposófico, porque o objetivo é trazer fazer esse relacionamento saudável entre o eu, entre o astral, o etérico, essas forças anímicas também, do pensar, sentir e querer. Aí. Fale, Cíntia. O que a Emília falou, foi a mesma coisa. E aí foi o que eu notei, que os exercícios principais, né, que as meditações, elas vinculam a alma para poder perceber esse mundo superior, né, mundo espiritual seria, que a gente não consegue ver aqui, né, com os olhos físicos. E aí, esses exercícios, eles trazem, igual você falou, né, a alma para ela se vincular à parte terrena, né? E aí eu acho que é essa prova de você perceber como é difícil também cada um deles, né? E aí eu acho que entra a humildade, né? Porque é você ter esse conhecimento né? Assim, se a pessoa na meditação alcança um certo nível, consegue perceber coisas que não estão aí visíveis para todo mundo, né? Que não faz o caminho, mas ao mesmo tempo te coloca no mais terreno, né? Que é essa atividade na vida diária e como que a gente pode construir esse bom caráter, né? Eu diria assim. E como é difícil, né? Como o Ronaldo sempre fala, é tão fácil ler, nossa, é só fazer isso. Mas como é difícil. Então, você veja, é um trabalho prático na vida diária, um trabalho prático no mundo espiritual. São os dois juntos, não estão separados. Então, se a gente tem essa atenção de praticar os exercícios, os dois vão caminhar juntos. Então, eu não preciso me retirar da vida prática para alcançar um nível, um nirvana ou qualquer outra coisa. É na vida prática que eu tenho que fazer isso. Então, os exercícios colaterais, que ele fala como esse centro, para que eu faça esse trabalho na vida prática. A meditação, para que eu faça esse outro olhar, né, já do mais espiritual. E eu vou alcançando as faculdades que ele fala, da imaginação, intuição, e eu vou alcançando essas 3 faculdades da alma. Entende? Então, imaginação, inspiração e intuição. Cada vez mais acho que fica mais claro para mim
a importância do pensar, né? Que antes, quando eu comecei a conhecer o que era antroposofia e tudo, eu via sempre isso, né? Sempre em todos os lugares, até no jardim da Escola Waldorf tinha essa fala, né? E agora eu percebo, assim, como sempre, né? Esse pensar, você alcançar as instâncias superiores, não lá no devaneio, na fantasia, né? Mas através de um pensar claro. E também um pensar claro na vida diária, estar presente, né? Sim. Muito, muito bom. É interessante, né, isso. E a gente vê que dá para fazer, né, dessas mínimas coisas. É isso, porque são coisas tão simples, mas que a execução exige uma presença, né, em si. Sandra. Então, Márcia, me ocorreu uma coisa assim: quando você tem os seus hábitos e muito fortemente, eles podem se tornar vícios, Sim. não é isso? Então, com toda essa força e essa presença, eu faço com que os hábitos eles não se tornem esses vícios. É isso? Sim, Eu eu poderia ter trago esse isso. raciocínio. Que se a gente for ver, o vício também é um hábito, né? Então, eu tenho o hábito de fumar, e aí ele é esse hábito que vai sendo nocivo para a saúde, e muitas vezes, eu já nem percebo mais, porque eu tenho aquela repetição de gesto, eu não estou mais presente. E aí ele vai se tornando dessa forma, né, prejudicial. Quantos hábitos a gente não tem que não é prejudicial à saúde? Quantos? Né? Desde as mínimas coisas, que aí a gente precisa ter a nossa presença, e aí entra quando ele fala, né, do corpo etérico. Para que eu possa tirar isso, eu tenho que meio que forçar essa saída do automático. Então, a gente estava brincando, né? Brincando não, falando no início, que essa repetição que está no etérico. Eu preciso, quando eu conto, faço a meditação, por exemplo, do 30 a 0. Por que a meditação? Porque a retrospectiva diária vem sempre nessa parte do contrário, né? Seria mais fácil fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Assim? Só que facilmente a minha mente se distrai. Se vocês contarem agora de 1 a 10, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entra no automático. Agora, faça o contrário. 10, 9. Você consegue no mesmo ritmo? 10, 9, 8, 7, 6. Ele diminui um pouco esse ritmo, né? Então, eu preciso ter uma atenção maior para isso, para esse lugar, para sair desse automatismo. Julieta. Julieta, você levantou a mãozinha. Eu estava vendo, esses exercícios têm uma ação tão profunda que, quando realizados por um bom tempo, até mesmo o inconsciente é influenciado. Aí eu estava querendo saber, é o exercício do pensar, o exercício da vontade, são os exercícios colaterais, todos juntos? São todos. Ele fala aqui de fazer essa combinação de todos eles. Uma combinação, né? Então, aí é onde ele vai trazer aqui o que ele recomenda, o que ele aconselha, que é esse próximo parágrafo, né? Como fazer cada um. Mas a intenção você fazer cada um e depois incorporar eles no dia a dia, para que todos, assim, eu estou diante de um acontecimento, tem o exercício da positividade, da imparcialidade,
da harmonia. Então, eu estou ali, me deixei levar o meu pensar, como que eu posso trazer a presença para do meu pensar, o controle. Entende? Então, são todos junto e misturado, como diz, de estar fazendo. Mas ele recomenda fazer um a um para que a gente vá pegando, tendo essa consciência, né, deles. Talvez a gente avance na leitura um pouco para que a gente possa compreender. Obrigada. Vamos lá. Rudolf Steiner aconselhava fazer os exercícios colaterais pelo menos durante 1 mês cada. Esse é o tempo necessário para se chegar a um novo hábito. Quando exercitamos algo durante 4 a 6 semanas, após esse tempo, ele ocorre por si. Isto quer dizer, emerge da parte inconsciente do ser. Ele se anuncia sem ser chamado. Quando se convive dessa forma com os exercícios, eles se tornam sua propriedade ou virtude, de fato. Eles se tornam, então, parte de seu caráter. Porque interior, eles se para onde a tornam junção permanentes, né? Porque eles se tornam parte do caráter, que deixa de ser só o exercício de uma repetição. Eles passam a se incorporar, né? Lembra da história do carro, né? O dirigir passa a ser automático. Eu não penso mais, eu posso falar enquanto eu estou dirigindo. Com outra pessoa que está do meu lado, eu falo tranquilo, mas quem está começando a dirigir não consegue. Não fala comigo, porque a atenção está plena para aquele movimento. Então, ele passa a se tornar parte, porque você incorpora ele como parte das suas atividades de forma quase que automática. Né? é o corpo etérico, né, das plantas. Se repete, repete, repete. Outro dia eu cortei aqui a minha lavanda, que eu amo tanto, e ela tá toda seca. E aí agora ela tá com brotinho na parte mais grossa que eu cortei, assim, tem brotos lindos. Né? E eu falando, e é isso aí, né? A repetição, porque já tá lá, né? Então ela só repete, repete e cresce. A harmonia interior, para onde a junção dos 5 exercícios individuais nos levam no decorrer do tempo, trabalha através do organismo das forças vitais. É conhecido que a alma exerce a sua influência sobre o estado do corpo físico. Nós conhecemos isso principalmente no sentido negativo. Pode-se devorar a si mesmo, internamente, através de uma perturbação, a tal ponto que se emagreça. Constante indignação ou amargura influencia o estômago ou a bile e assim por diante. A medicina psicossomática é baseada nisso. Nos últimos 10 anos, surgiu em paralelo a esta medicina uma nova direção, a psiconeuroimunologia. Este novo ramo da ciência descobriu que o organismo psíquico da pessoa humana desenvolve um papel essencial na mobilização das forças de repulsão e das forças de cura das doenças. Antigamente, era do conhecimento geral que a possibilidade de cura aumentava significativamente quando o paciente de tuberculose resgatava sua confiança no futuro. Em doenças malignas e degenerativas, sabia-se que o desenrolar
era também definido com a questão do doente ainda ver uma perspectiva ou um objetivo para si. Na psiconeuroimunologia, foi descoberta uma confirmação para tais experiências até o nível físico. A organização interior de pessoas pode chegar a se expressar na mudança das substâncias de sua constituição física, por exemplo, proteínas imunológicas, colesterol, etc. Mas também células de defesa. Desenvolvimento interior e harmonização da alma tem sua ressonância na harmonização das forças vitais. O primeiro motivo do caminho de escolarização, que é o desejo de se obter uma saúde interior, vem através disso exposto numa inesperada e nova luz. E aí ele vai trazendo esses exercícios, como influencia o estado do corpo físico, né? Como vai influenciando. Quando relaciona a psicossomática, a psico, né, do mental e soma do corpo, a gente conhece o ditado mente sã, corpo são. Assim, a gente já tem esse ditado. Então, aquilo que acontece na mente afeta o nosso corpo. Aquilo que acontece no nosso corpo também está influenciando a nossa mente. E aí a gente tem uma contrariedade. E aí a gente começa a falar assim, descrever. Eu estou verde de raiva. Então, eu estou vermelha de raiva. Então, aquilo me embrulhou o estômago. Olha como a gente vai falando das emoções no processo corporal. Aquilo me embrulhou o estômago. Aí a gente tem um conflito interno que a gente não sabe o que fazer. Aí a gente tem no corpo uma dor de cabeça. Olha só. Aí eu estou, e aí vai vendo quantas emoções que a gente vai trazendo para o corpo. E é assim, toma remédio para dor de cabeça, aí eu não tenho a percepção do conflito interno que está acontecendo em mim. E aí ele vai surgir em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar. Então a emoção está constantemente. Ele traz aqui uma perturbação, uma amargura no meu estômago. Aí a gente olha a úlcera, o quanto que está de emoções ali. Né? Então eu não falo, eu estou com um bolo na garganta. A gente não vai trazendo essas expressões, falando das emoções, desses estados para o corpo. E aí chega hoje essa psiconeuroimunologia, também esses estudos para falar desse lugar, do quanto o sistema, o cérebro influencia nesse sistema imunológico. Nesse lugar, o quanto que vai trazendo esses estados psicológicos. Aí a gente passou por uma pandemia e a gente viu o quanto que o estado das pessoas influenciava o seu corpo. Aí a gente vê situações de estresse. O quanto as situações de estresse vai gerando um pânico, vai gerando algumas situações, e aí a gente fica incapacitada para o dia. Então, todos esses... o estresse, a resposta ao estresse diminui o sistema imunológico. Né? O quanto as respostas nossas às situações do dia a dia vai influenciando. O quanto que eu, ao receber, por exemplo, um diagnóstico de alguma doença e como eu enfrento isso, influencia a minha cura. Eu escutei o relato de uma executiva
que ela era uma workaholic e que ela trabalhava intensamente, até que ela descobre que ela estava com um câncer. Paralelo a isso, a mãe dela também descobriu que estava com câncer. E as duas iniciaram o tratamento. Só que o enfrentamento dela em relação a isso foi buscar mudança de hábito, cuidar da cabeça, de todos esses lugares, né, para poder lidar e enfrentar a doença. E a mãe dela, ela percebia que ela não conseguia mostrar esse outro aspecto para a mãe dela. E o que aconteceu? A mãe, a gente não fala isso, foi definhando e acabou falecendo. E ela lidou com isso, com o câncer, num outro estado. Fez um outro movimento, teve um segundo câncer, e aí viu que precisava fazer uma reorganização na vida. Saiu do mundo corporativo, saiu disso, foi buscar um outro movimento para a vida. Ai. Então, é o que ele vai trazendo esses exercícios como esse fundamento, né, para essa harmonia, né, para a vida como um todo. E isso está sendo provado nesse estudo, né, hoje da psiconeuroimunologia. Márcia, eu estava te ouvindo agora, pensando no que a gente já leu. Eu acho que essa questão, né, voltando lá ao exemplo da direção, de dirigir, eu acho que tudo está relacionado com o amor e a confiança, né? Porque se você se vincula, né, ou seja, a alma se vincula àquilo que ela ama, né, que ela quer alcançar, ela consegue se vincular e aí vem o aprendizado. Então, você assimila aquilo, porque houve um interesse. É diferente quando alguém fala assim, você tem que aprender a dirigir, e a pessoa não quer. Então, vai ter uma congruência de fatos, né? O carro não dá, o trânsito, enfim, medo. Porque a gente tem muito mais motivos para não fazer, né? Se você for pensar, ainda mais aqui em São Paulo, como você falou da sua filha. Mas o que muda, né? É uma força que você tem internamente, uma força que vem da onde? Do amor e da confiança, porque tudo pode acontecer. Você está na rua e tem milhões de carros. Alguém pode bater, alguém pode atravessar e você atropelar, enfim, milhares de coisas. Mas, mesmo assim, quem dirige, né, acaba não enxergando essas coisas, tomando conta de si mesmo, porque você precisa ter uma educação no trânsito, né? Então, aí você, entre o amor e a confiança, eu acho. Porque você está pensando no outro também, você não vai querer machucar ninguém, enfim, né? Você está em si mesmo, você não está lá com raiva, vou pegar o carro, né? Como acontecem tantas coisas por aí. Então, assim, fiquei pensando nisso, né? E como esse exemplo que você deu agora, né, dessa pessoa. Duas pessoas enfrentaram a mesma doença. Uma encarou de uma forma, a outra de outra. Qual seria a diferença entre elas, né? Talvez o amor e a confiança que uma coloca em si mesma, né? Ou seja, vem outro câncer, vem, mas eu vou lidar com isso, né? Eu me vinculo a mim mesma, né? Ou não, ou isso aqui já está aqui, não posso fazer nada, né? E aí, não sei, né? Também são julgamento, porque a gente não sabe Quando eu o que estava está dentro lendo, de cada um, né? quando eu estava lendo essa parte aqui dessa influência da psiconeuroimunologia e lembrando do Viktor Frankl, né, o psiquiatra que ele austríaco que ele viveu no campo de concentração.
E ele foi percebendo que as pessoas que perdiam a esperança, né, que elas não tinham essa perspectiva de sair de lá, do campo, elas adoeciam e morriam com muito mais facilidade. E então quando ele estava, por 3 anos que ele viveu no campo, ele procurava estimular as pessoas a encontrar um sentido para estar ali. Então ele dizia, ele tinha a perspectiva de encontrar a mulher dele. Ele não sabia se ela estava viva ou não, mas era isso que o movia, encontrar a mulher dele. Ele tinha um livro, quando ele entrou no campo de concentração, escrito, esse livro desapareceu. Então, o outro ele escrevia em pedacinhos de papel que ele encontrava. Então, se ele encontrava um outro motivo para estar, porque ele precisava comunicar aquilo que era dele, só dele, para as pessoas. E aí outros diziam assim, mas eu não tenho ninguém, a minha mulher morreu no campo. Ele fez, mas a sua filha conseguiu sair. Ela está em Nova York, você pode ter como sentido conhecer, reencontrar a sua filha, conhecer a sua neta. Percebe? Então você vai ligando isso para encontrar esta força, que aí é onde vai falando da psiconeuroimunologia, que vai lidando com fortalecendo o seu sistema imunológico. A gente vê isso em muitos relatos de curas espontâneas, né? A gente já viu relatos de cura das pessoas que não estavam bem e conseguiram ultrapassar isso. O quanto que isso não é o efeito do medicamento, mas também é o estado mental em que eu me coloco para lidar com aquela situação. Se eu me entrego, com certeza, facilmente eu vou entrar nesse lugar de uma depressão, por exemplo, quando a gente olha os estados depressivos e tudo mais, assim, o quanto que eu também, isso não vai afetando o meu sistema imunológico. E a gente vai olhando as emoções. A gente tem uma contrariedade no dia a dia, aí a gente vê, se resfria. E a gente fala para as pessoas, eu estou resfriada. Né? Assim, não se aproxime de mim, não chega perto, eu estou resfriada. A gente não vai falando isso, né, para as pessoas, olha o quanto que vai assim, eu preciso de um distanciamento, né, desse lugar. Márcia, assim, né, você me trouxe umas reflexões e eu também tenho umas observações. Eu tenho uma tia bem de idade, né, e a gente sabe que as quedas são, né, inevitáveis às vezes. E ela acabou quebrando o fêmur, né? E o médico deu para ela uma expectativa, olha, a senhora vai ter que fazer tudo, mas a senhora vai andar, tipo, até outubro, né? Mas ela tem uma força muito grande, ela faz as orações dela, ela falou, doutor, eu acho que não. Mas ele falou, olha, a senhora fica aí com a sua, né, com o seu entendimento, aí que eu fico com o meu, que é a minha expectativa. E ela acaba andando muito antes do que ele tinha previsto, né? E foi assim, é divino, né? Porque foi precioso, porque aí quando ela vai ao médico, né? Até ela leva uma lembrança para ele, dizendo assim: olha, doutor, eu tinha uma expectativa que eu ia andar em outubro, mas em agosto eu já estou andando. Então é uma força importante. Sim. Recentemente teve um relato também na organização que uma das professoras machucou o dedo, né? E o médico virou e falou assim: olha, você vai perder o movimento, você vai não sei o quê. E aí a gente foi fazendo uma coisa assim com a professora: não, isso pode ser revertido, né? Isso calma, né? E ela já está melhor. Então, o quanto que a nossa força é importante, né? Nessas questões.
tem sim a nossa presença em fazer todos os desafios, em tudo aquilo que foi pedido e proposto, né? Olha, o descanso, né? A alimentação, tomar cuidado, fazer os seus exercícios, mas a gente pode reverter isso. E é muito importante essa força, né? Então, vem de encontro com o que você fala do relato, né? E quantos relatos de expectativa de vida que chega e fala assim, olha, você vai ficar até os 40 anos, você fica até 70. Isso, a gente Não é? encontra muitos relatos. Muitos Assim, relatos, né? Pelo acolhimento até da família, isso. né? Acolhimento da família, de tudo. É isso que hoje, com esse novo ramo, né, da ciência, que está sendo estudado, essas influências, né, desses estados no cérebro, no sistema imunológico. Como é que, se a gente olhar e for ampliar isso, por exemplo, o poder da oração, a gente, né, e tantas outras coisas das energias e práticas, e que vai melhorando o sistema imunológico, né, nesse lado. E aí, por onde passa isso? Né? Então, o certo é que nós temos que praticar estes exercícios. E ele está esmiuçado aqui, né, de todas as formas. Ele fala de várias formas da gente fazer esses exercícios, esmiuçar, para ter né, essa saúde, mais saúde nesse lugar. E veja que tem uma parte dos exercícios que eles são individuais, quando fala do controle do pensar, quando ele fala do controle do querer, o controle do sentir. Essa prática, né, é individual, é comigo. Mas tem outros que têm a ver com a relação com as pessoas. Então, na positividade é comigo, mas é quando eu estou na vida social, né, com as pessoas. Se a gente for olhando isso, então, todos eles, olha, quando a gente se encontra numa situação no dia a dia, são oportunidades para a gente se questionar, para a gente se trabalhar, questionar nossos conceitos, nossos preconceitos, e a gente, tanto num lado que é conosco, e quanto é no social, na vida prática, no dia a dia, aí. Quando ele fala, quando é que eu posso olhar, quando é que esse divino está tão presente em mim, está presente aqui, quando eu olho para a paisagem na janela, né? Está presente quando tem algum acontecimento e eu não me deixo tomar pelo acontecimento e digo, faço o exercício da positividade, né? Dessa imparcialidade em cada um do dia a dia a gente pode, né, estar. Então, é esse o convite que ele traz. A antroposofia, na prática, tem a ver com os exercícios, com as meditações, com isso aí. É quando a gente exercita na prática todo o conteúdo da antroposofia. Não é conhecer só as teorias e técnicas, como está nesse lugar aí. Muito bem, acho que a gente vai ficar por aqui. A gente não consegue ler mais que duas páginas, né? Então, na semana que vem é feriado, e aí a gente não vai ter, a gente vai pular, né, a próxima semana, e a gente se encontra na outra. Certo? Certo. Alguma Certo. consideração? Alguém? Temos 3 minutinhos ainda. Não. Precioso. Exercitar agora, né?
Exercitar a vontade. Exercitar a vontade. Eu posso falar um versinho Claro. aqui que eu acho que cabe bem com o que você está falando, né? Quando o Steiner fala, né, fazer tudo isso, né, os exercícios, e quando que a gente vai realmente usar, né? Quando a gente tem uma prova, uma adversidade, né? E aí tá ali o prato cheio para você. E aí eu lembrei desse verso que ele fala assim: alegrias são dádivas do destino, que demonstram seu valor no presente. Sofrimentos, ao contrário, são fontes do conhecimento, cujo significado se mostra no futuro. Sim, perfeito. Muito bem. Boa semana a todos, bom feriado. Muito obrigada.